aí sua Bíblia e abrir lá em Efésios. Capítulo de número 2. A partir do versículo 1. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Outro dia eu, num bate-papo, uma pessoa, eu ouvi essa pessoa falar para mim o seguinte: a gente precisa ter fé na vida. E às vezes eu pesco umas frases assim, eu fico pensando, né? E a pessoa falou assim: a gente precisa ter fé na vida, porque a coisa vai melhorar, as coisas, vai dar tudo certo, tal e tudo mais. E eu fiquei matutando, pensando. E eu cheguei a uma conclusão. É que a última coisa que eu tenho que ter fé é na vida. Porque, pensa comigo. Você conhece alguém que já foi passado para trás? Conhece? Ou talvez você já tenha sido passado para trás. Quer ver? Quem aqui já foi passado para trás? Eu já fui. Isso. Quem aqui já foi enganado? Quem aqui já ouviu uma mentira? Quem aqui já não sofreu com alguma coisa que fizeram? Se eu for ter fé na vida, eu terei fé em algo que é falível. Então, qual é a constatação? Eu preciso ter fé em algo que é maior do que eu. Eu preciso ter fé em alguém que seja melhor do que eu, em alguém que não cometa os erros que eu cometo, alguém que não é suscetível às coisas que eu sou. Eu preciso ter fé em alguém que nunca pecou, que nunca errou, que nunca falhou. E aí é interessante porque quando a gente fala sobre isso, e há uma vertente da teologia que se chama apologética. E o que é apologética? Apologética é a defesa da fé. Então, sempre que nós produzimos
teologia, nós também defendemos, ao explicarmos a nossa fé, nós defendemos a nossa fé, nós explicamos a razão da nossa fé. E é interessante isso, porque muitas vezes as pessoas falam assim: mas Deus já falhou comigo. Olha aí. Isso aqui é legal, né? A pessoa fala: mas Deus já falhou comigo. Falhou com você por quê? Porque eu queria tanto uma coisa e Ele não me deu. Ou eu amava tanto a minha avó e eu orei para que ela fosse curada e Deus não curou. Note, muita gente se sente frustrado com Deus porque acha que em algum momento a vontade do seu coração não foi atendida. E aí olha e diz: Deus falhou comigo. Mas eu pergunto: será que Deus falhou conosco por conta disso? Há um texto em Isaías que eu gosto muito, aonde diz lá o seguinte, que os pensamentos de Deus são o quê? Mais altos que os nossos. E os caminhos do Senhor mais altos também. Toda vez que eu leio esse texto, eu consigo entender uma realidade, porque para mim esse texto ele é um texto que fala de coisas grandiosas. Deus, ele vê coisas que eu não vejo, e Deus conhece um futuro que eu não conheço. Deus tem os porquês que eu não tenho, e eu preciso aprender a confiar nele. É fantástico a gente perceber que muita gente, lamentavelmente, se frustra porque tem fé na vida. E essas pessoas não aprendem. Nós não podemos... Lembra do texto, maldito o homem que confia no homem. Esse texto, ele não é uma prerrogativa para você viver uma vida isolada, sem amigos, sem confiar em ninguém. Não é isso, não. Isso tem a ver com colocar o seu coração numa dependência absurda de alguém. Ei, cuidado, as pessoas vão falhar com você. Olha, deixa eu dizer uma coisa muito séria para você. Você que veio aqui para a nossa igreja, se tornou membro da igreja, tem outros muitos irmãos que querem se tornar membros também. Não olha para mim não, tá? Não olha para o pastor não. Eita, coitada de você se olhar para o pastor. Vou dizer mais, não olha para os presbíteros não, viu? Né, Edinaldo? Não é, seu Paulo? Não é, Marcos? Não olha não. Não olha para os diáconos, não. Ei, não. Olha para alguém que é maior do que nós. Esse é o grande problema. Quanta gente já se frustrou com a igreja e hoje está fora, perdido, porque olhou para os homens. Eu sou tão suscetível ao pecado quanto você. E é por isso que você não pode ter fé na vida e fé no homem. Você precisa ter fé em alguém que é maior do que nós. O texto que nós lemos, ele mostra para a gente uma realidade muito interessante. O versículo 1 fala assim: Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Entenda essa verdade de alguém que é muito maior do que nós. Nós nascemos em pecado. Eu acho lindo todas as vezes que as crianças estão aqui, elas vêm aqui na frente, os pais delas que não me escutem nessa hora, mas eu vou falar uma coisa aqui das nossas crianças, lindas, tenras, meigas, né, fofas. Um bando de pecadores. É duro falar isso, né?
como eu e você. Um bando de pecadores. Gente, essa semana aconteceu uma coisa fantástica. Eu liguei para o meu sobrinho, a gente se fala por WhatsApp, liguei para o meu sobrinho está escrevendo. Eu falei, estou escrevendo? Campeão, o que aconteceu? Estou de castigo, tio. Não posso usar o celular por uma semana. Eu falei, o que houve? Minha mãe me botou de castigo e eu estou escrevendo aqui era uma frase assim: Deus não gosta de alguém que mente, Deus se orgulha, Deus se alegra com a verdade. Uma coisa assim, Deus não se alegra com mentiroso. Tá? E ele tinha que escrever essa frase 100 vezes. Eu falei, Arthur, o que você fez, campeão? Não, tio, eu menti, mas já pedi desculpa para minha mãe. Eu falei, e já orou? Já pediu perdão ao Senhor? Já, tio, já. Eu falei, isso aí, cara. Nossas crianças nasceram em pecado. Eu e você nascemos em pecado. Nós estamos sujeitos às influências do pecado. E o texto, ele fala que quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus entrou na nossa vida por meio de Cristo, nos resgatando, nos redimindo, nos restaurando. Mas Deus, versículo 4, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, Deus, ele não somente nos salvou, Deus não somente nos resgatou, Deus não somente nos tirou de um lamaçal. Pensa num médico assim que leva você para uma mesa de cirurgia e você é aberto, você é cortado de ponta a ponta, tal, e ele faz a cirurgia, resolve o que tem que fazer e termina a cirurgia, o médico vai embora e te deixa ali. Não te passa nenhum remédio, não te passa nenhum tratamento, não faz nenhum acompanhamento com você. O que iria acontecer com você? O que iria acontecer com você? Você iria morrer. Mas olha só esse texto, olha só o detalhe desse texto. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida, e vida juntamente com Cristo. Deus, Ele não somente nos salvou, Deus, Ele não somente nos resgatou, Deus não somente perdoou os nossos pecados, mas Ele agora nos deu vida com Cristo. A obra da salvação, ela é uma obra completa. E essa obra completa envolve, sabe o quê? Vida com Jesus. Relacionamento com Jesus. Deus, ele não fez assim, olha, eu vou fazer uma coisa boa com o André e vou largá-lo. Eu vou fazer uma obra magnífica na vida da Sônia e vou esquecer ela, vou deixá-la viver da maneira que ela quer viver. Não. Deus, ele nos salva, ele nos resgata, ele nos lava, nos limpa, nos restaura e nos dá uma vida com Jesus. Isso se chama graça. A gente não tinha nada a oferecer, nós estávamos perdidos, mortos. E lembra, morto, ele não tem a faculdade de escolher, ele não tem a habilidade de escolha, né? Por isso que a salvação, ela é um dom de Deus. Todas as vezes que você lê a palavra dom no Novo Testamento, você pode fazer esse link. Dom é um presente. A salvação é um presente de Deus. Deus, ele não somente me salva, mas ele agora me dá uma vida de relacionamento com Cristo.
Pela obra de Cristo fui salvo, pela ação que regenerou meu coração através do Espírito Santo, foi produzido em mim um arrependimento para a salvação, e eu agora creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, e agora eu sou habilitado para viver uma vida com Cristo. Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E aí ele começa agora a trazer uma perspectiva muito interessante nesse texto. Preste atenção aqui, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Ele fala agora no versículo 6 o seguinte: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O texto está falando o seguinte, que chegará um momento em que nós estaremos face a face com Deus e nós nos assentaremos com Ele, e isso revelará ao mundo inteiro a grande bondade, o grande amor de Deus por nós, por seus filhos. Há nesse texto uma palavra que a gente precisa explorar muito bem, que está lá no versículo de número 10 e que corrobora com isso que Paulo está falando aqui. Olha só, versículo 8: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Eu quero parar aqui com você. Eu estava estudando esse texto e quando eu me deparei sobre essa palavra, feitura, eu fui procurar entender o que é feitura. E eu fui olhar lá no sentido original dessa palavra. Essa palavra no grego é a palavra poiema. Poiema. Que traduzida para o português é a palavra poema. Olha que interessante. Nós somos feitura dele, ou seja, nós somos um poema dele. E aí é interessante porque às vezes a gente fala assim, pô, pera lá, mas todo poema que eu leio é lindo. Todo poema que eu leio, ele é gracioso. E eu olho para a minha vida, e muitas vezes eu olho um monte de coisa fora do lugar. Eu olho para a minha vida e vejo coisas que ainda não aconteceram. Eu olho para a minha vida e vejo as muitas dificuldades que eu enfrento, mas como que a minha vida pode ser um poema? Simples. Você conhece o final do poema da sua vida? Eu posso garantir uma coisa a você: a sua vida é um poema de Deus. Deus conhece o final. A sua vida é um poema escrito por Deus. E Deus, Ele sabe do que virá no final. Às vezes a gente olha para o nosso presente e a gente se inquieta com tantas coisas que ainda não aconteceram. E a gente tem a dificuldade de se sentir amado, de se sentir em paz, de se sentir tranquilo. É por isso que muitas vezes o nosso coração ele é tão ansioso, preocupado. Preste atenção. Você precisa aplicar essa mensagem da salvação na sua vida. Deus te salvou quando você estava morto no seu pecado. Deus te deu uma vida juntamente com Cristo. Você agora tem a possibilidade real de viver em comunhão com Jesus. E não somente isso, você pode viver tendo a certeza de que a sua vida é um poema escrito pelo Senhor.
cujo final você ainda não sabe, cujo final você ainda não conhece. Mas eu posso dizer para você, Deus conhece. Você é um filho amado do Pai. Você é uma filha amada do Pai. E essa é a verdade do Evangelho. Que Deus decidiu, através de Cristo, vir ao mundo para nos resgatar dos nossos pecados, nos quais a gente estava totalmente tomado envolvido. E Ele nos resgatou. E fez da nossa vida uma vida que era sem sentido, uma vida com uma direção. Por quê? Porque agora Cristo está conosco. E nós que muitas vezes olhamos com medo para as coisas que ainda não aconteceram, podemos descansar. Porque a nossa vida é um projeto do Pai. Segundo a palavra, a nossa vida é um poema de Deus. Somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não olha hoje para aquilo que está faltando na sua vida. Ou eu sei, tem coisas que te incomodam, tem coisas na minha vida que me incomodam também, verdade. Mas se eu for olhar apenas para essas coisas, eu vou ter uma visão muito parcial da verdade. Eu preciso entender que eu fui resgatado, que eu fui salvo, que eu agora vivo em comunhão com Jesus e por isso Ele me dá uma nova direção e eu posso descansar confiando que a minha vida ela é um poema de Deus, cujo Senhor conhece o final. Descanse no Senhor. Confie no Senhor. Ele está fazendo uma obra na sua vida e no seu coração. Ontem eu estava rascunhando lá em casa um texto. É um texto lá baseado em Isaías, quando Isaías fala, olha, é uma profecia, né? Vocês não estão vendo o que está acontecendo? Eu estou fazendo algo novo. Eu estou fazendo uma coisa nova que logo vai acontecer. E de repente vocês verão, eu vou preparar um caminho no deserto. E eu vou fazer com que terras secas se tornem em estradas. Houve um momento da história do povo de Deus que eles se afastaram do Senhor e foram presos pela Babilônia. E eu estou terminando aqui. E quando foram presos pela Babilônia, Deus decidiu entrar com a sua misericórdia e trazer o povo de volta para Ele. O povo que foi levado escravo, o povo que perdeu a perspectiva, que não conseguia mais sonhar, Deus dá a eles uma palavra. Vocês não estão vendo? Eu estou fazendo algo novo. Eu vou preparar um caminho no deserto. Eu vou fazer com que as estradas passem por terras secas. Deus agiu com misericórdia para com aquele povo que estava morto nos seus pecados. E quando nós olhamos para Jesus, eu e você podemos olhar para a expressão perfeita da misericórdia de Deus. Você quer conhecer a misericórdia de Deus? Você quer entender o amor de Deus? Olhe para Jesus. E Deus, Ele te ama tanto, 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 que Ele te salvou em Cristo. Que Ele te colocou agora, Ele colocou agora Cristo ao seu lado. E Ele também está preparando um futuro para você. Crê em Jesus hoje. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem somente para quem está fora da igreja,
mas é uma mensagem principalmente para nós que estamos na igreja. Todos os dias a gente precisa conjugar essas verdades do Evangelho, porque nós muitas vezes nos perdemos aqui dentro. Volta para o centro, volta para o caminho, volta para Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar hoje com você. Você que de alguma maneira precisa de direção. Você que precisa não se deixar levar por aquelas palavras que muitas vezes tentam colocar o seu coração para baixo. Você é um poema de Deus. Eu queria que você saísse daqui nessa manhã com essa convicção de que a sua vida ela não é fruto do acaso. Você não é um erro de cálculo. Você é um grande projeto de Deus, um poema do Senhor. E que independentemente das coisas não estarem bem, isso não significa que essa é a história da sua vida. Porque Deus te ama tanto, 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 que Ele prometeu dar a mim e a você um futuro. Creia em Jesus hoje. Vamos ficar todos de pé? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor, sem que nós merecêssemos, nos chamou para perto. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor olhou para nós com teu olhar de graça, de misericórdia. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos lavou dos nossos pecados e nos deu uma nova vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor colocou Cristo no nosso coração, o nosso melhor amigo. Obrigado, Pai, porque mesmo sem merecer, o Senhor nos deu um futuro. Nós podemos dizer que somos salvos, que somos lavados pelo sangue de Cristo. Obrigado, Pai, porque o próprio Senhor Jesus disse que Ele iria voltar para o Pai, para o Senhor, mas iria nos preparar lugar. Às vezes, Senhor, a nossa vida parece tão sem sentido e tão sem direção. Mas a Tua palavra nos ensina nessa manhã que Cristo é a nossa direção. E hoje, Senhor, eu quero Te pedir que o Senhor renove as forças, o ânimo, o vigor daqueles que se sentem preocupados com os problemas e dilemas da vida. Mas que hoje seja o dia de sair daqui com a convicção de que o Senhor nos fez como verdadeiros poemas. Que a nossa vida não é obra do acaso, mas a nossa vida é um plano do Senhor. Obrigado, Pai. Nós não merecíamos isso. Somos profundamente gratos por tão grande amor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Senhor, nos dá a visão para que nós possamos levar essa palavra a tantos poemas do Senhor que estão aí perdidos no mundo. Gente que não sabe que é um poema do Senhor. Gente que não sabe que a vida delas é um projeto Teu. Nós queremos participar disso, Pai. Nós queremos ser usados pelo Senhor. Fortalece, Senhor, a nossa fé. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Desperta aqueles que dormem, Senhor. Faz uma obra nesses corações, não por força, nem por poder, mas pelo Espírito Santo do Senhor. É o nosso pedido, Pai.
É a nossa oração, que te fazemos em nome de Jesus, que nos ensinou como igreja a orarmos juntos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso todo-poderoso Pai, e que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus estejam com você, meu irmão, minha irmã, e com todo o Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.